Por que o Bitcoin ainda não se beneficiou desse enfraquecimento do dólar, dado que, em tese, seria uma das principais premissas para sua valorização? Ótima pergunta, e depois tem mais perguntas sobre o Bitcoin. Quando a gente olha numa janela de mais longo prazo, o Bitcoin tem se beneficiado e muito. O momento atual, esse ano, os últimos meses, não foram bons, certamente desde outubro, quando foi a máxima histórica do Bitcoin, dia 6 de outubro. Desde então, o Bitcoin vem caindo forte, ensaiando alguns repiques, mas volta a cair. Nesse momento está aqui sendo negociado a 82 mil dólares por BTC. É difícil saber exatamente qual é o motivo deste preço agora não estar se beneficiando de um cenário macro que parece mais favorável para a tese do Bitcoin. Tanto é que o ouro está disparando, ou disparou nesses últimos meses, sendo um investimento muito melhor, analisando o último ano apenas. Ouro foi muito melhor do que o Bitcoin, assim como a prata. Mas é preciso olhar mais distante no tempo, porque quando eu analiso os fundamentos do Bitcoin, as suas forças, a sua grande utilidade, para mim nada mudou na tese estrutural do Bitcoin e eu sigo considerando o Bitcoin como um ativo superior ao ouro para os próximos anos e décadas. Então eu não me preocupo muito com um prazo de tempo tão curto como um ano. Eu tenho visto algumas ideias do tipo, não, mas é o problema da computação quântica, essa é a grande ameaça, e os desenvolvedores do Bitcoin estão sendo negligentes, achando que isso não é um problema e, portanto, essa é a grande vulnerabilidade agora do Bitcoin, que está trazendo menos confiança, gerando desconfiança, e por isso o ativo está underperformando. Então tá sendo pior do que alguns imaginavam. Eu discordo dessa tese. É um debate longo, mais aprofundado, e o Bitcoin passará, ao longo da sua vida, por momentos de estresse, de teste, de polêmica sobre como atualizá-lo, como corrigi-lo, como defendê-lo da computação quântica. E não que a computação quântica não seja um problema, eu vejo que esse debate está longe de ser esgotado. Eu não considero que está havendo negligência por parte dos desenvolvedores. Eu entendo a polêmica, eu entendo que alguns, até bitcoiners mais raiz, de longa data, fiquem um pouco mais apreensivos com o que está acontecendo, mas faz parte. O Bitcoin é um software de código-fonte aberto, é um projeto voluntário, colaborativo, em que não há uma autoridade central e sempre haverá controvérsia, em alguns momentos mais do que outros. Computação quântica é um problema, os desenvolvedores e todo mundo sabe que isso é algo a ser tratado, a ser lidado para que a gente consiga atualizar e mudar os algoritmos criptográficos do Bitcoin, então não há nenhuma dúvida quanto à necessidade disso. A polêmica toda está no prazo para começar a trabalhar mais profundamente ou discutir com mais afinco sobre esse assunto. E por isso que eu acho que talvez alguns estejam se desesperando antes da hora, se é que essa é a razão pela qual o preço do Bitcoin está indo mal nesses últimos meses. É uma teoria, comprovar, a gente não tem como comprovar, mas eu renovo a minha posição de que, analisando os fundamentos, nada mudou com o Bitcoin, a tese estrutural continua intacta e por isso eu não vejo nenhuma razão para mudar a alocação, mudar a minha avaliação sobre o Bitcoin. Como é, na sua visão, ter alguma reserva de USDC ou USDT nesse momento em que o dólar está despencando e fiat perdendo cada vez mais seu valor? O mercado está buscando as stablecoins, isso favorece o BTC? É hora de comprar? Para mim, o USDC ou USDT é uma liquidez de curto prazo. Eu vejo até essas stablecoins muito mais como moeda transacional e não um ativo que eu manteria boa parte da minha liquidez. Pode ser uma parte menor para curto prazo. Falando ali na sua alocação, o que seria a caixa liquidez, aqueles 15, 10, 20 ou 30%, depende de qualquer um, talvez parte pode ser isso, pode ser o SDC, mas reitero que
o USDC ou qualquer outra stablecoin não é para uma liquidez muito relevante e nem para longo prazo, é mais para curto prazo. Por que eu tenho falado menos sobre bitcoins, etc? Eu não acho que eu tenho falado menos sobre Bitcoin. Eu não estou fazendo tantos vídeos especificamente sobre o Bitcoin, primeiro porque eu gosto de falar sobre muitos assuntos de economia, de sistemas monetários, de dinheiro, de investimentos, de geopolítica, e não apenas sobre Bitcoin. Eu gosto de me aprofundar e estudar vários assuntos. Bitcoin eu tenho extremo carinho, é a minha principal posição de investido, continuo maravilhado e fascinado com esse grande experimento monetário. Mas não é o único assunto que me interessa. E só que eu já falei isso em outros vídeos e espero que vocês entendam que uma forma de eu falar sobre o Bitcoin é falar sobre o outro lado da moeda, que são as moedas estatais. Identificar todas essas fragilidades do sistema financeiro mundial, entender o que está acontecendo com o dólar, com as demais moedas, com os bancos centrais, é uma forma de entender também a própria força do Bitcoin. Por isso que eu sempre me esforcei muito para explicar como funciona o nosso dinheiro atual, como funcionam os bancos centrais, porque eu não vejo futuro para as moedas nacionais e porque é preciso sim ter ativos livres da interferência política e deste padrão baseado em PhDs de economia que decidem ou acham que sabem o que é melhor para o mundo inteiro e decidem o preço do tempo, que é a taxa de juros, ou o preço do dinheiro, que é a taxa de câmbio, o seu poder de compra, enfim. Então é por isso que eu não tenho falado tanto especificamente sobre o Bitcoin, mas seguirei falando.